Olá, eu me chamo Solane Carvalho e sou presidente do grupo Policondrite Amigos, rede brasileira pela policondrite recidivante. Hoje nós temos a honra, a alegria de estar recebendo um médico muito querido de todos nós, o Dr. Mittermeier Barreto Santiago. Dr. Mittermeier é reumatologista, professor adjunto na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, chefe dos serviços de reumatologia do Hospital Santa Isabel e do Hospital Universitário Professor Edgar Santos e diretor médico da Clínica Ser da Bahia. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para todos nós. Nós vamos falar sobre diagnóstico na policondrite recidivante. A policondrite recidivante é uma doença autoimune rara que causa uma inflamação sistêmica, destrutiva e recorrente de cartilagens. Dr. Mittermeier, que prazer receber o senhor. Uma honra tê-lo entre nós. Muito obrigada, sim? Muito obrigado, boa noite e prazer imenso estar conversando com vocês aqui, porque eu me sinto muito em casa quando estou fazendo esse tipo de atividade com os pacientes. A semana passada a gente fez uma atividade com um grupo aqui da Bahia chamado Abrace, Ai, que que é bom. da Associação de Pacientes Reumáticos, aqui um grupo que a gente participou da criação e tudo, um grupo muito bem organizado, Que e eles bacana. fizeram uma homenagem aos médicos, e tudo. Foi uma atividade muito bacana, a gente se sente muito à vontade, porque é com que a gente convive uma maior parte do tempo, né, com os pacientes. Nossa, doutor, e para nós é uma honra tê-lo aqui entre nós, viu? Falando de um tema tão importante, um tema que muitas vezes causa tanta dificuldade para os pacientes, né, que é o diagnóstico. Nós estamos falando de uma patologia muito rara, né? Você sabe, a policondrite recidivante tem uma incidência bem baixa, né? Muito pequeno, muito baixa a incidência mesmo. Muito. Condição muito rara, né? E assim, essas condições clínicas raras, em geral, o diagnóstico é bem retardado, Baixa. porque tem que ter um grau de suspeição por parte do médico que acompanha o paciente. Então, com policondrite é mais difícil ainda, porque ela, ela é recidivante, ela não fica o tempo todo com a mesma coisa, e aí dificulta. Então, tem que ter, não existe, o ideal se tivesse todas as manifestações aparecessem de uma só vez, e o médico somasse aquelas pecinhas ali e desse o diagnóstico. No entanto, o que a gente vê na prática, além de ser um fenômeno que vai e volta, o paciente procura um oftalmologista porque o olho está inflamado, e o médico diz, isso aí é uma esclerite, ou uma episclerite, ou uma uveíte, e toma um remédio, e passa o remédio, o paciente fica bom, e depois, um tempão bom, depois volta a ter, ou então inflama a orelha, como é o clássico da policondrite, inflamar a cartilagem da orelha, e aí procura um otorrino, e depois também fica bom, logo que o médico passa um anti-inflamatório, passa o corticoide, e a pessoa fica boa, passa um tempão aí sem procurar médico de novo, tudo solto, né? Ou então procura um reumatologista, porque tem uma dor nas juntas, uma dor que vai e volta, que o diagnóstico não aparece, e dificultando ainda mais a identificação da doença. É por isso que, além de ser rara, essa condição, muito rara, ela tem essas características, que as manifestações aparecem, às vezes, de uma forma isolada e de forma intermitente, para dificultar sobremaneira o diagnóstico. Verdade. É claro, existem ensaios propostas de diagnóstico, de critérios de classificação. E aí a pessoa soma aquelas peças e a pessoa define como o diagnóstico. Esses critérios de classificação, isso não é específico para policondrite, é específico para as diversas doenças. Por exemplo, critérios de classificação de lúpus, critérios de classificação de artrite, onde há aquela somatória de manifestações clínicas e laboratoriais, e as pessoas estabelecem a classificação aparece a partir do momento que tem tais coisas. Na verdade, esses critérios de classificação não são critérios de diagnóstico, são critérios para classificação de doença,
que tem sua utilidade maior para as pesquisas clínicas, para que todo mundo fale a mesma língua. Então, eu estou classificando de policondrite baseado nos critérios de fulano de tal. Quem está lá no Japão, quem está lá nos Estados Unidos, também tem que seguir a mesma coisa. Então, a gente não pode se basear, e lá no nosso serviço, a gente estimula muito, repete isso para os residentes. Olha, esses critérios são critérios de classificação para pesquisa clínica. Não fique esperando que o paciente tenha esses critérios de classificação para você ter o diagnóstico. Então, eu desestimulo fortemente a utilização de critérios de classificação para o dia a dia. Então, são critérios para classificar, para a classificação de doença para pesquisa clínica. Então, assim, e policondrite não é diferente. Ah, mas eu vou seguir os critérios, então se não tiver os critérios, não tem. Não, pelo amor de Deus. Pode ter a doença sem os critérios e pode ter os critérios e não ter a doença. Então, assim, o objetivo é classificar para pesquisas clínicas multicêntricas internacionais. Por isso que eu digo, não dou muita importância a critério de doença nenhuma para classificar, para o diagnóstico final da doença, mas sim quando a gente está envolvido com as pesquisas clínicas. Perfeito, né, doutor? Até para não ficar também restrito àquele conjunto de sintomas, né? Quer dizer, inclusive, porque quando a gente fala numa patologia rara, a gente sabe que a gente tem um conhecimento em construção, né, permanente. Então, podem haver outros sintomas que ainda nós não conhecemos, né? Ou estamos conhecendo, ou estamos aprendendo, né? E se o profissional ficar restrito àqueles já estabelecidos, ele pode deixar, né, de estar fazendo. Mas, em particular, com pacientes de policondrite, a gente, com esse caráter intermitente, recidivante, a gente termina perdendo o acompanhamento do paciente. O paciente deixa de seguir por uma razão ou por outra. Olha, eu estou bem, não vou seguir mais. Então, essa é a questão de ter um grupo como vocês criaram, é louvável a sua atitude. Obrigada. É muito bom porque as pessoas falam a mesma língua, as pessoas se comunicam e até ajudam a manter o acompanhamento do paciente em determinado lugar. E aí, olha, tem um centro lá no Hospital das Clínicas de Salvador que mexe com doenças raras toda sexta-feira à tarde. Quem tiver policondrite, a gente abre espaço para acompanhamento. E aí vai um passando para o outro, isso é muito importante, porque o policondrite é até diferente das outras, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, artrite. O doente fica ali com acompanhamento direto, porque não há um período de melhora, geralmente fica a maior parte do tempo sintomático, aí é mais aderente ao esquema de acompanhamento. E policondrite a gente vê, acompanha e fala, a pessoa teve inflamação no olho, melhorou, não tem ido nem mais procurar o oftalmologista porque ficou boa. Alguns ficam com as manifestações e as sequelas, etc., mas não raramente esse caráter intermitente dificulta a aderência ao médico, ao centro de referência, como é o caso do nosso hospital. Doutora, eu imagino, no nosso grupo a gente tem uma diversidade de manifestações da policondrite nesse sentido, assim, de brando, moderado, e pessoas, infelizmente, com uma manifestação mais grave da patologia. A gente observa realmente isso. Existem pessoas que tiveram uma manifestação inicial e depois não tiveram mais nada. Outras apresentam um quadro quase crônico, assim, permanente, uma latência quase que permanente. E essas pessoas estão realmente mais envolvidas com o tratamento, até pela demanda, né, que a doença está trazendo para a sua vida, né? Mas o acompanhamento é vital. Muito importante. Eu acho até oportuno que a gente comente e discuta uma coisa que tendo o policondrite amigos, é um grande passo para a criação de um registro brasileiro de policondrite. Um registro simples que não precisa a pessoa estar presente no determinado local, mas assim, como é o perfil dos pacientes de policondrite no Brasil? É um perfil onde
a mesma prevalência tem homem e mulher, a gente aqui na Bahia tem muito negro, como é que é essa história? Tem mais grave negro? Esse tipo de dar uma ideia geral Cenário, né, doutor? Um cenário dessa patologia, né? que está acontecendo no Brasil, porque o que a gente não adianta a gente estar vendo tudo o que é publicado fora do Brasil, a gente tem que ver no Brasil como é que é. De repente, tem um perfil clínico e laboratorial diferente. Perfeito. Laboratorial, digo, é fraco porque a gente não tem exames que nos ajudem a definir diagnóstico. No caso de policondrite, a gente trabalha muito com doenças que têm anticorpos, porque a gente termina Uhum, fazendo investigação. Policondrite, os que são descritos não têm grande importância. é verdade. Então, e o laboratório outro de exames de inflamação, isso é totalmente inespecífico, né? Então, não ajuda. Então, a gente precisa pensar na possibilidade de um registro brasileiro Olha, de doutor, policondrite recidivante, com correto. questões simples, assim, olha, você tem isso, quais são as manifestações, tal e tal e tal. Para dizer, olha, no Brasil é assim que a policondrite se apresenta num número X de pacientes, mesmo sem seguir critérios de... Aí talvez precise de critérios de classificação, mas a pessoa sabe que tem o diagnóstico. Olha, doutora, quando eu criei o grupo, em seguida eu fiz um site, né, que se chama policondriterecidivante.com.br, e junto com esse site eu criei um cadastro nacional de pessoas com policondrite recidivante. Esse cadastro, a gente está ainda, lógico, ele está sempre aberto, ele tenta traçar esse cenário. Não é? Nós precisamos extrair os dados, eu ainda não extraí totalmente os dados, né? São dados que estão em estatísticas, né? A gente, obviamente, não identifica ninguém, temos um termo de consentimento que a pessoa só preenche o cadastro se estiver de acordo, né? Seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, com toda essa privacidade respeitada, mas justamente para tentar traçar esse cenário. Não é? Mas a gente precisa realmente dar uma forma a isso. O senhor tem total razão, até porque a policondrite no Brasil é invisível, é muito invisível. Então, a gente precisa realmente de políticas públicas, e para isso a gente precisa saber quantos somos, onde estamos, não é? Inclusive atualizar o conhecimento sobre a policondrite também, né, doutor? Porque nós tomamos muito emprestado conhecimentos do exterior. Ah, meu Deus, ele caiu. Bem, vamos aguardar, gente. Ele deve estar voltando. Não tem problema, vamos aguardar. Isso são coisas que fazem parte da internet. Infelizmente, a gente tem essas situações na internet. O doutor Mitter vai voltar, com certeza. Vamos aguardar um pouquinho. Como vocês veem, estamos tendo uma conversa muito, muito importante, muito interessante. O Dr. Mitter é uma pessoa que nós estamos tendo muita alegria em estar recebendo. Vamos aguardar o retorno dele. Vamos ver. Ele deve estar tentando retornar, o sinal não deve estar muito bom. Não tem problema. Uma conversa tão importante. A internet faz essas coisas com a gente, né? Ela traz muitos benefícios, mas, infelizmente, tem essa característica de, muitas vezes, por uma questão de sinal, a gente perder o que a gente estava fazendo. Mas não tem problema, vamos aguardar um pouquinho. Vamos lá. Ele deve estar voltando. Vejam a importância do que nós estávamos falando, da aula que o doutor Mitter estava dando para a gente aqui. Espero que a gente possa continuar com essa aula maravilhosa, falando de um tema tão importante, que é essa questão
da policondrite recidivante, não somente o diagnóstico, mas a importância de traçar um cenário, né, de trazer um pouco da policondrite recidivante, da realidade das pessoas com policondrite recidivante no Brasil. É uma questão que é muito importante, tem muito a ver também com políticas públicas e tem a ver com a repercussão, ele está voltando. Pronto. Oi, doutor. Perdemos a conexão aí. Pois é, doutor, sem problema. Eu estava aqui falando com as pessoas. Olha, isso realmente acontece, a internet nos ajuda muito, mas, infelizmente, de vez em quando o sinal se perde e isso ocorre. Mas sim, doutor, falávamos sobre a importância, o senhor dizia sobre a importância de traçar um cenário, né, da policondrite no Brasil. Pois é, e aí eu estava ouvindo sobre o que já tinha sido feito, né? Já tem Não, um site. eu tenho um cadastro nacional, né? Esse cadastro espera poder assim mapear um pouco isso, mas é um trabalho que nós podemos fazer juntos. Esse meu trabalho é um trabalho só, é um inicial, um rascunho. Eu fiz um questionário para tentar saber onde estão as pessoas, em que parte do país, se prepondera essa mulher, homem, enfim, dados assim, quando começa a idade, faixa etária, quando começaram os primeiros sintomas, o tempo para diagnóstico que essa pessoa levou, né? Interessante. Eu acho que nós podemos envolver a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Ah, doutor, eu quero muito. Tenho certeza que eles vão se interessar. Inclusive com ajuda, se a gente desenvolver um projeto, com ajuda até financeira para desenvolvimento dessa pesquisa. Puxa, doutor, seria maravilhoso, porque atualmente eu faço tudo assim, né, de uma forma individual, e eu entendi de imediato a importância, porque uma doença muito rara, né, não tinha nada no Brasil, nenhum grupo, nada. Então, realmente, hoje Eu nós acho que podemos somar as forças aí, viu? Assim, será um juntar o seu prazer. material e a gente envolver a sociedade brasileira, outros pesquisadores do Brasil, para a gente somar forças e ter esse perfil da policondrite no Brasil. Até isso pode, claro que pode, ajudar a acelerar o desenvolvimento de uma revisão sistemática sobre as moléculas que são usadas, e Perfeito. daí transformar isso num PCDT, caminha desse jeito, É para assim que depois que o caminha, é governo verdade. liberar. Caminha desse jeito. Quando eu era diretor científico da Sociedade Brasileira, a gente teve a oportunidade de reumatologia, a gente teve a oportunidade de ver várias revisões em várias condições. Isso era uma revisão que era feita por profissionais que sabiam lidar com esse tipo de revisão, porque nasce da revisão, olha, essa doença precisa de tal remédio. E daí vira PCDT, que vira É isso. o Ministério da Saúde tem que liberar como lei, alguma coisa assim. Com Desse jeito certeza. tá muito frouxo. A gente, para conseguir uma medicação, é um problema, porque a gente Seríssimo. não tem uma norma de seguimento, e o doente vai ter que comprar e ninguém tem acesso, o paciente do SUS vai comprar um biológico como? Doutor, nós Se não temos uma tem. pessoa no nosso grupo que faz vaquinha. Ela já usou vários imunobiológicos, né? E agora está com... Eu vou evitar falar nomes, né? Eu sempre evito falar nomes de medicamento para... A gente tem pessoas, às vezes pacientes que estão nos ouvindo, e né, para não induzir ninguém, não vou falar o nome do medicamento, mas ela usa um imunobiológico e está respondendo bem a ele, depois de muitas tentativas com muitos medicamentos. Mas é uma luta, porque o medicamento é de alto custo e ela não tem condição, nós não temos PCDT, não temos protocolo clínico, ela ingressou na justiça e é essa luta.
engrossando as filas aí da judicialização. Enfim, é uma realidade que precisa mudar. Eu Precisa. acho que o caminho, eu digo, depois eu tenho essas lives com os pacientes, eu falo, olha, por mais que a gente tente lutar como médico, a gente não tem o poder que o paciente, quando se organiza, tem. É uma associação que define, que faz com que os gestores de saúde mudem de a posição, que geralmente são contra. Mas, assim, como uma associação organizada, a coisa muda de figura. Então, o primeiro passo é que foi construído já com policondrite amiga, agora está sendo feita uma base de dados, e aí a gente envolve outros pacientes, para mim é o mais poderoso. Mas paciente organizado e uma sociedade uma especialidade envolvida, eu acho que são as coisas, são as forças para atingirmos o objetivo. Mesmo Perfeito, doutor. sendo doença rara. Ora, quantas doenças raras temos aí que usam moléculas muito caríssimas, né? E as pessoas têm acesso, É porque são verdade. organizados. É verdade. Estamos à disposição, viu, doutor? Nosso cadastro está à sua disposição. Esse cadastro, ele, quando eu criei, foi com o objetivo mesmo de futuramente disponibilizar para conhecimento, enfim, para enriquecer o conhecimento sobre a patologia, para agregar, para mudar, para contribuir. Então, nós estamos à disposição, totalmente à Muito disposição. obrigado. Vamos conversando sobre isso. Eu vou envolver a sociedade, falar com as pessoas mais à frente da sociedade. Hoje, quem está à frente, tanto o presidente quanto o diretor científico, aí a gente tenta. Agradeço, doutor. A gente vai botar essa coisa para frente, porque eu acredito muito nesse tipo de movimento, viu? Ah, doutora, Porque obrigada. Nós temos como nas redes sociais a sociedade, os reumatologistas, né, que da Sociedade Brasileira de Reumatologia no Instagram, está sempre lá nos apoiando. Eles já fizeram uma live comigo sobre policondrite, e rápida, eu fiz uma apresentação, eu mesma, né, eles me pediram. Participei agora também, já por 2 anos, daquele evento de pacientes, né, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, no Congresso. Participei lá pelo Policondrite Amigos. Mas, enfim, é um trabalho de formiguinha, né, doutor? O senhor sabe como é lento, é devagar. Eu procuro estar... Desculpa, mas acredito muito nesse trabalho, viu? Porque até na identificação, olha, mapeando, mapeando no Brasil onde o paciente deve procurar assistência médica. Onde ele tem na Bahia um grupo. Isso é da maior importância, porque senão a realidade é assim: os pacientes ficam soltos, perdidos, procurando um especialista daqui, outro especialista. Tendo uma identificação de um centro que está envolvido com o acompanhamento do paciente, cada estado, isso é uma contribuição fenomenal. É verdade. Porque o paciente vai se sentir mais próximo, vai, olha, tem aquele centro de referência, é muito bom. Doutora, eu não consegui lhe ouvir. Doutor? Não, eu dizia... Se eu puder repetir, eu não consegui ouvir, ficou picado. Tivemos interrupção. Oi? O senhor me ouve? Doutor? Acho que caiu. Ah, que pena. Doutor Mita? Congelou. Vamos aguardar um pouquinho, gente. É o sinal de internet que não está bom. E isso está nos trazendo um pouco de dificuldade, infelizmente. Uma pena. Ele caiu, a conexão caiu, mas ele vai voltar. Vamos aguardar um pouquinho. O sinal realmente hoje está nos castigando, né? Mas faz parte. O que é importante é que a gente está conseguindo falar do tema e falar com uma pessoa que, nossa, nos honra muito estar aqui conosco, né? Que é o Dr. Mittermeier.
Vamos aguardar, ele vai voltar. O sinal de internet nos dá uma surra, né, gente? Vejam só, então, nós estamos falando aqui da importância desse mapeamento, né, da policondrite recidivante no Brasil, porque é a partir desse mapeamento, desse, por exemplo, um cadastro, e dos projetos que podem ser desenvolvidos a partir disso, né? Primeiro, nós precisamos saber quantos nós somos, onde nós estamos, quais são, onde há mais prevalência, se há mais prevalência, enfim, conhecer a realidade das pessoas com policondrite recidivante no Brasil. Olha, ele voltou. Pronto. Oi, doutor. Oi. A internet está nos dando uma surra, né, doutor? Não estou entendendo, porque geralmente é estável a internet. É estável aqui na Bahia, mas na minha casa, mas não sei o que está Mas acontecendo agora. isso acontece, às vezes aqui comigo também acontece, às vezes até a chuva, infelizmente. Mas sim, doutor, nós estamos falando dessa importância. Eu acho que vai ser muito importante, né, levar adiante isso. Né? Muito, muito. Muito importante. Porque tenho certeza que cada estado, se a gente conseguir mapear um centro que tenha interesse em fazer acompanhamento dos pacientes de policondrite, cada estado basta um centro, é um ponto de referência maravilhoso. Maravilhoso, né, doutor? Maravilhoso. E até a divulgação no próprio site de vocês, dizer, olha aí, se tiver na Bahia, o lugar é esse, se tiver em Alagoas, é tal lugar, e aí vai. Nós temos uma relação, doutora, de especialistas, de pessoas profissionais indicados pelas pessoas mesmo do grupo, né? Sempre que eu peço, olha, eu estou com um reumatologista que está me acompanhando, ele conhece a policondrite, eu falo, opa, vem cá, me dá o nome dele e a cidade, a gente coloca lá no site, que fica à disposição dos pacientes, que muitas vezes me procuram dizendo, olha, eu moro lá em Goiás, você conhece algum profissional que conheça a policondrite? Aí, olha, vai lá no banco. Então, nós temos essa relação de especialistas, né? Já é uma grande coisa. Eu fico mais preocupado com o paciente do SUS, porque é preciso ter um médico interessado, mas que acompanhe o paciente do SUS, que esse é o diferencial. Porque ter um médico que tenha atendimento só privado e o doente do SUS não ter acesso, aí a coisa complica. Então, assim, eu acho que até para a gente identificar as pessoas interessadas, mas que atendam os pacientes do SUS, com certeza, que é a grande maioria da população. Com certeza. O senhor sabe, por isso a nossa preocupação também é muito grande com o protocolo clínico, né? Porque para que dentro do Sistema Único de Saúde, esse paciente que chega possa ser acolhido também nesse sentido, né? De concessão, de medicamento, porque a gente sabe que muitas vezes o paciente chega lá, ele tem a prescrição de um medicamento, esse medicamento não é fornecido pelo SUS, porque a patologia ainda não possui protocolo, e esse paciente fica numa dificuldade muito grande. Essa é a realidade de policondrite e de outras doenças raras, onde não existe PCDT. Isso é cruel, porque a gente sabe que muitas medicações podem trazer benefício assim fantástico. Com certeza. Mas não consta no PCDT, o doente não tem acesso. Até para judicializar é problemático, às vezes, porque o paciente, às vezes, não entende direito, fica com receio. Eu estou falando do que é mais importante para a minha vida profissional, que é o atendimento do paciente do SUS, que a gente tem 2.500 pacientes no Hospital das Clínicas, todo mundo do SUS precisando da gente, é dessa massa dessa população. Mesmo assim, a gente não dá conta do recado. É verdade. Então, eu acho que a prioridade é o SUS, para mim. Com certeza, doutor. Com certeza, não tenha dúvida. Você sabe, o número de centros de referências em doenças raras no Brasil está muito aquém da demanda. Quer dizer, a burocratização também.
é muito grande para você conseguir fazer com que um centro seja referência, né? Nós temos conhecimento agora de um hospital aqui no estado do Rio que está tentando se credenciar para ser uma referência em doenças raras, né? E é uma luta, as doenças raras são muito, muito esquecidas, né? E nós lutamos muito, é um universo que eu não conhecia, eu passei a conhecer em 2017 e 2018, mas é uma realidade muito difícil. Hoje eu estou como suplente, sou membro, né, do Comitê Estadual de Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas com Doenças Raras, aqui no estado do Rio. Sou também no Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, né? E no Comitê Estadual de Saúde. E a gente convive com uma variedade grande de pessoas com doenças raras. A luta dessas pessoas é muito grande. Por isso, a importância, primeiro, de criarmos uma referência para as pessoas, né, naquela patologia específica, apoiar essas pessoas, fazer com que essas pessoas possam também se apoiar umas às outras e lutar para que as políticas públicas lembrem e atendam essas pessoas, né? Perfeito. Eu acho que esse é um movimento que tem que ser investido, né, para se ter resultados. Eu acredito, com a organização dos pacientes. É verdade. Médico sozinho não dá conta. É verdade, é verdade. Eu criei agora, doutor, quer dizer, agora já tem um tempinho, eu venho criando uma equipe dentro do grupo de policondrites, que é assim, eu dou uma coordenação por estado, né? Então, nós temos pessoas já no Sul, aqui no estado do Rio, lá no Norte, na Bahia, nós temos uma pessoa lá em Brasília, e vamos fazendo assim, para que futuramente a gente consiga, no momento, em função da pandemia, ficou tudo muito parado, né? Mas nós temos lutado, inclusive, já temos um projeto de lei elaborado, nós solicitamos e conseguimos que chegasse ao Senado, esperamos que seja votado no ano que vem. Esse projeto de lei vai incluir a policondrite recidivante para fins de isenção de imposto de renda, como moléstia grave, né, pelo potencial grave que ela tem. E ano que vem, se tudo der certo, vamos ter uma audiência pública para a instituição do Dia Nacional da Policondrite Recidivante. É um dia de conscientização, é um dia importante que a gente quer. Mas existe muita coisa ainda por ser feita, é muito trabalho para se fazer, e nós estamos só começando, né, doutor? Para mim, sinto como eu não conhecia o Policondrite Amigos, e aí eu já tomei conhecimento, por isso que eu divulguei no evento nacional, eu falei, puxa, é uma grande ferramenta, é uma grande arma, porque com esse tipo de organização é que a coisa vai para frente. Então, se já está sendo mapeado aqui, em cada estado, uma pessoa que vai tomar frente, já é uma grande coisa, essa pessoa identifica um centro de referência. Isso. Nossa, e a gente, do ponto de vista como médico, a gente vai agora analisar como é que é esse perfil dos pacientes aqui do Brasil com policondrite. Exatamente. Mas eu estou vendo que o esqueleto já está bem traçado em termos do que pode ser feito, né? Então, não, doutor, não, a gente precisa muita coisa ainda por ser feita, doutor, muita coisa, muito trabalho. Assim, mas muitos passos já foram dados, muito à frente de muitos outros grupos com quem eu já tive contato assim, de outras pessoas. Eu obrigado. Acho que está muito bem traçado. Obrigada, doutor. Eu tenho lutado bastante, realmente, e temos tido apoio, né? Ajuda, sem ajuda a gente não consegue, né? Como eu já trabalhava com associação, porque, como eu lhe disse, eu tenho uma patologia neuromuscular, eu já trabalhei em associação, sou cadeirante, então sempre atuei, já fui conselheira, né, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência aqui no meu município. Isso tudo, a gente tem vários contatos e aí começa a participar com outras associações, com outros grupos. Essa união é muito importante,
né? Você precisa estar unido a outros grupos, às outras associações, conversando, aprendendo, dialogando, trocando, se apoiando, e isso vai, aos pouquinhos, avançando. Tem que ter paciência, mas persistência. Temos, então, aqui na Bahia, essa associação chamada Abrace. Eu, depois, no privado, envio o contato das pessoas dessa Abrace. Obrigada, doutor. É de um grau de organização fantástico, assim, em termos, já é muito bem organizado, e a pessoa que vai ser presidente, tem uma presidente muito boa, agora vai ter a eleição, vai ser outra pessoa, que também, eu estou vendo sua fala, está me lembrando essa pessoa que vai ficar à frente agora da Associação Abraço, com objetiva, sabendo o que está querendo, sabendo que tem muita coisa para atingir ainda, para conseguir, muita coisa para ser feita, mas com determinação. Eu estou olhando a sua fala, estou ouvindo sua fala, estou dizendo, meu Deus, como lembra essa pessoa que eu queria muito, então vou mandar logo depois aqui o contato dessa pessoa que vai assumir, porque vai ser muito importante para todo mundo vai ganhar com isso. Na associação, Abrace. Muito obrigada, doutor, muito obrigada. Nossa, como a gente está aprendendo aqui com o senhor, muito obrigada. Será que congelou? Só mesmo a agradecer. Nossa, que aula, que excelente falar com o senhor. Muito obrigada. Mas, doutor... Amiga, um prazer imenso estar aqui. O prazer é nosso, doutor. O prazer é nosso. A gente precisa realmente fazer um trabalho, porque a policondrite recidivante, ela causa sofrimento, ela causa um impacto grande na vida das pessoas, e como é uma doença muito rara, a sensação das pessoas é de isolamento, assim que recebem o diagnóstico, né? De isolamento, muitas se sentem sós, não sabem o que fazer. Então, nós precisamos realmente apoiar essas pessoas, aprender com essa patologia, né? Inclusive, temos casos recentes de crianças com policondrite recidivante. Nós temos consciência de que é uma doença muito subdiagnosticada, como o senhor mesmo falou, né? Por exemplo, a inflamação na cartilagem da orelha. Quem imagina que isso pode ser uma doença rara autoimune? Poucos, né, doutor? É verdade. Então, essa investigação, esse conhecimento básico sobre a patologia precisa chegar lá na ponta. Eu mesma, quando estava com a inflamação, peregrinei por muitos médicos, estive em hospitais públicos e em emergência, né, de hospital, porque estava me sentindo muito mal, e não tinha diagnóstico. Eu mostrava minha orelha totalmente inflamada, inchada, e eles diziam, mas o que é isso? Eu nunca vi. Ou então tinha gente que dizia, a senhora foi mordida por uma abelha. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento básico precisa chegar lá. É verdade. É muito importante isso aí. Para que a gente tenha menos... Para a identificação da condição, senão vai ficar... Não é? Menos diagnóstico tardio e menos subdiagnóstico, né, doutor? Perfeito. Eu acho que esse é um processo que também não é rápido, porque é educação médica, né? Então, mas tem que chamar atenção, tem que se fazer, todo mundo tomar conhecimento de que existe, que os sintomas são esses e esses e esses, para que o médico que está à frente como clínico geral possa pensar e dizer, não, pode ser isso aí, para que o oftalmologista diga, não, pode ser. Exatamente. O pneumologista, todas essas pessoas que estão envolvidas, olha, eu sei o que é isso, vamos mandar para um centro que já tenha mais experiência, pelo menos saber triar e drenar para um lugar correto. Com certeza, doutor. E olha, a sua apresentação, né, da policondrite e falar em nosso grupo, nossa, não tem palavras. Dentro do Congresso Brasileiro de Reumatologia, eu, desde que tive diagnóstico, eu não tenho conhecimento de que se falou em policondrite recidivante num Congresso de Reumatologia da sociedade. Eu ainda não tinha conhecimento disso. Então, é uma coisa que tem uma importância muito grande, porque realmente é um conhecimento, às vezes, muito esquecido, porque quando a gente fala em doença rara,
o raciocínio é mais ou menos assim, bem, como é raro, eu não preciso conhecer muito, porque eu vou ver muito pouco. Não é? Eu vou ver muito pouco isso aí. Então, eu não preciso olhar para isso. Não é? Mas não é verdade. Quando, muitas vezes o paciente entra no consultório e sai invisível, né, doutor? Porque ele tem uma doença rara, aquilo não foi reconhecido minimamente, não houve sequer uma desconfiança, e esse paciente fica peregrinando por anos aí. Né? É a pura realidade isso, a sua descrição é pura realidade. Agora, dessa conversa nossa, eu digo, a gente vai amadurecer junto à sociedade, não para que tenha uma apresentação no Congresso, mas assim, para que haja um movimento da sociedade. Está falhando um pouquinho a minha internet. Para que haja um movimento da própria sociedade, a gente vai apoiar de alguma forma esse tudo, o reconhecimento, essa coisa que a gente vai fazer um degrau a mais Ótimo. da participação da sociedade. Tenho certeza que é fácil de convencer os meus colegas nessa ação aí, porque é algo que é muito positivo. Doutor, eu estou querendo organizar o primeiro Congresso Brasileiro de Policondrite Recidivantes. Eu já tenho... Sou meio ousada, né? Mas eu quero, doutor, eu quero fazer. Eu já tenho assim, praticamente tudo mais ou menos esquematizado, mas a gente precisa de apoio, e apoio da sociedade médica. Não, eu acho que é por isso. Eu lembro que quando eu fiquei 10 anos em São Paulo, quando eu fiz medicina aqui, fui estudar, fui fazer residência em São Paulo, fiquei 10 anos. Quando eu voltei, eu fiz um ambulatório que era um ambulatório de colagenose, e depois fiz outro de lúpus. E todo o pessoal não falava muito de lúpus, tem muito tempo, é claro. Não se falava muito de lúpus. Eu até resolvi fazer um congresso de lúpus aqui na Bahia. O pessoal, eu estou falando dos médicos, os médicos dizem, cara, é lúpus, que essa doença não é, a gente não ouve falar, etc. Hoje eu estou vendo lúpus aí para cima e para baixo, todo mundo. Todo mundo fala em lúpus. Então, a sua ação de fazer um evento, fala, puxa, é um grande caminho de divulgação, muito bom, doutor? positivo. E hoje, pela internet, a gente consegue fazer até assim, não presencial, o que facilitaria também nessa questão do deslocamento e de patrocínio, porque, enfim, a gente poderia utilizar, né, esse instrumento, não é? Como está todo mundo fazendo, né? Exato. Exato. Eu já tenho, assim... Eu acho que já é para esse ano, agora de 2022, o evento? Se Deus quiser. Eu queria Não fazer é esse ano, brincadeira. doutor, eu queria fazer esse ano, mas esse ano eu vi que não ia dar realmente, mas eu acho que com apoio, eu estou assim, realmente elaborando, construindo, mas a gente precisa de apoio da sociedade médica, é o fundamental, né? Da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Várias especialidades também, né? Mas assim, eu acho que a bandeira maior pode ser levantada pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Com certeza. E Wanda, que envolve muito com associações aí no Rio de Janeiro, né? Sim, ela é do Grupar de Petrópolis, não é isso? Mas ela se envolve muito, assim, Sim. participa, apoia. Eu Sim. acho que é outra pessoa que pode ser contactada aí para ajudar nessas coisas. Eu acho que vai ser muito importante, porque nós temos vários temas muito importantes que precisam ser tratados especificamente. Assim, um congresso voltado somente para policondrite recidivante no Brasil. E a gente já tem aí todas as palestras que a gente sabe que são muito importantes. A questão da... Nossa, tanta coisa para falar, doutora, até a fonoaudiologia se fala muito pouco. Recentemente, eu fiz uma live com uma fonoaudióloga sobre disfonia e disfagia da policondrite. Ninguém fala nisso, mas eu comecei a observar que as pessoas no grupo têm muitas queixas. Manifestações de disfonia e disfagia da policondrite. Isso precisa ser falado, precisa ser visto. Né? Muito. Eu acho que
É uma atividade muito interessante essa do evento, viu? Porque cada um ponto pode ser discutido, se o temas e lá no fundo discutir tal coisa. Cada uma todo sítio que está sendo envolvido merece um aprofundamento maior aí para Não é, as pessoas doutor? terem mais intimidade. Eu até troca de experiência, dizer assim, olha, na minha condição, na minha experiência eu vivenciei isso aqui, a condição resolveu desse jeito, resolveu daquele jeito. Eu acho que essa experiência também é muito boa, porque, Muito mais uma vez, a gente está diante de uma condição rara. Então, rara. tudo a gente cada experiência é bom. Doutor, está picando, eu não estou conseguindo ouvir bem o senhor. Puxa, eu estou preocupado porque a internet está tão instável. Eu Ah, estou vendo que minha internet está muito instável mesmo. sim, agora eu estou lhe ouvindo bem, estou lhe ouvindo bem. Doutor, falando um pouco sobre diagnóstico, nós falamos então sobre esses critérios que são aplicados na pesquisa, né? Esses critérios de condrite, né? Auricular. É, uh, falando um pouco de diagnóstico diferencial na policondrite, doutor Mitter, quando a gente chega, as pessoas com policondrite relatam muito que vão aos consultórios e muitas vezes com diagnósticos, com sintomas que a gente sabe que às vezes são clássicos, né, da policondrite, como a inflamação auricular poupando o lobo. Ah, que pena, caiu. Caiu. Vamos aguardar, gente. Vamos aguardar, doutor Mitter. Hoje está difícil esse sinal de internet. Vamos aguardar, ele vai voltar. Eu estava começando a falar com ele sobre a importância da gente falar um pouquinho sobre diagnóstico diferencial, né, na policondrite recidivante. Vamos ver. Vamos ver, ele deve estar voltando agora. Uma pena. Mas a internet é assim, né, gente? Tem dia que está ótima, tem dia que, de repente... Vamos ver. Eu falava sobre a importância da gente... Deixa eu ver. Não, ainda não. Pensar em diagnóstico diferencial na policondrite recidivante, porque a gente vê muitas pessoas com dificuldade de conseguir o diagnóstico e muitas vezes os médicos não reconhecem a policondrite ali naquela pessoa, né? E muitas vezes apontam em outro sentido, o que deixa o paciente também muito desorientado, né? Vamos ver se o doutor Mitter volta. Ele talvez tenha... está aqui. Oi, doutor. Oi, doutor. Muito obrigada, tá? Por senhor voltar. A internet realmente está... Eu nunca vi, a primeira vez que desse jeito, toda hora falhando. Obrigada por ter voltado, doutor. Eu sei que indo e vindo, né, essa internet daí. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico diferencial na policondrite? O que você acha? Perfeito. A questão toda da policondrite em relação a doenças que mimetizam, isso tudo depende de onde está o envolvimento. Porque, como eu falei, se tiver um olho inflamado, você fala assim, bom, isso aqui não é específico da policondrite, é uma esclerite que aparece em outras doenças. E o médico tem que colocar a policondrite como uma dessas possibilidades. Agora, quando a coisa aparece, por exemplo, no ouvido, cartilagem do ouvido, da orelha inflamada, eu acho que fica muito direcionado para a policondrite. Assim, mesmo assim, não raramente alguém vai dizer que é uma picada
Tá a certo. abelha, ou então vai dizer que brigou com a mulher e a mulher e o marido deu uma pancada na orelha e ficou vermelha. E, em Apanhou? geral, o que nos faz, deixa preocupado é apanhou. Ou então é um processo infeccioso nessa região da orelha que a Isso. gente aí tem que tratar com antibiótico, isso é uma coisa mais importante. Porque das doenças que fazem diagnóstico diferencial, eu diria a que é forte candidata a fazer confusão com policondrite chama-se É a granulomatose. vasculite associada à granulomatose. Granulomatose. Essa é granulomatose com poliangiite, GPA ou granulomatose de Wegener, essa de fato mimetiza muitas manifestações de policondrite. Com certeza. Um diagnóstico, e eu estou falando em várias manifestações, exceto o quadro renal, que a policondrite não tem e que essa outra condição frequentemente envolve Verdade. os rins, né? Mas se for assim, das doenças do colágeno, ou de qualquer uma doença, a que mais se aproxima de policondrite é a granulomatose com poliangite. Essa, por exemplo, tem suas ferramentas de diagnóstico, como, por exemplo, a pesquisa dos anticorpos contra citoplasma neutrófilo, que policondrite não tem. É verdade. Mas, assim, essa é a doença que mais se aproxima, eu diria. Mas, de qualquer forma, depende tudo do que está envolvido. Se for o olho, a gente abre o leque o oftalmologista tem que ter policondrite no radar. Se for, o otorrino tem que ter Ari, policondrite no radar, nariz, do mesmo jeito. E aí, a depender da manifestação, você pode. Você tem que estar atento para essa possibilidade. Se não tiver conhecimento, vai passar com um nome genérico e não vai juntar as peças para a doença, verdade, doutora. para definir. Inclusive, eu fiz uma live também com uma pessoa com granulomatose, já tem um tempinho, justamente por isso. Eu disse, olha, nós temos que conversar. Eu conversei com o pessoal, um grupo de pessoas, de pacientes com granulomatose. Eu disse, olha, a gente tem que conversar, porque muitas vezes quem está lá, na verdade, com diagnóstico de granulomatose, às vezes é policondrite e vice-versa. Isso acontece muito. Recentemente, nós tivemos uma pessoa no nosso grupo que foi para granulomatose por anos, achou que era policondrite, e depois. Entendi. Mas isso que faz lembrar em diversos aspectos, aí tem que estar atento mesmo. Agora, você falou que tem um grupo de no Brasil, eu também não conheço. Tem sim, tem sim. Ótimo, ótimas pessoas. A gente conversa bastante, se ajuda. Nós fizemos uma live. Mas É um eu grupo de gostaria muito de pessoas. ter contato com granulomatose. Desculpe, doutor. Gostaria muito, gostaria muito de ter contato também com esse pessoal, porque do Eu mesmo jeito que eu passo. falei, sexta-feira à tarde, a gente tem as doenças raras, né? E granulomatose também é uma doença bastante rara. Eu passo para o senhor E o contato. Agora, eu não sei lhe dizer se eles são uma associação, assim, eu acho que não. Eles são um grupo, eles se reuniram, criaram lá, se reuniram na internet e tudo, né? mas já é uma grande coisa. Um dia desses eu recebi o contato de vi um grupo de doença de BC, que é uma outra Ah, doença. E essa eu estou recebendo mensagens aqui, um número grande de pessoas, viu? Já é uma coisa Sjögren mais. também, né? É Sjögren, né, doutor, que fala? Jogre, Sjögren. mas é mais comum, jogre é uma coisa bastante. Não é raro, não. Mas, assim, já a doença de BC já não é comum. A gente teve aí. Eu acho que a gente conseguiu juntar uns 30 pacientes na Bahia e tudo. Mas já, eu vi que o grupo de WhatsApp já é um grupo com bastante. Então, eles conversam muito, mas o grupo parece ser grande. Isso é É, bom. a O negócio internet de tem reumatóide facilitado. melhorou muito, né? Muito, doutor, muito. A comunicação melhorou muito. Nós estamos hoje podendo conversar, nos unir, fazer coisas juntos. Realmente isso ajudou demais. O Policondrite Amigos, né, no Instagram, está sempre vendo, acompanhando o trabalho também de outros grupos, né, de doenças autoimunes, inclusive de doenças autoinflamatórias também, a gente acompanha, procura acompanhar, aprender, não é? Porque, enfim, ter a síndrome de Vexas, né?
com a policondrite, síndrome de Swit, né, doutor? Que pode mimetizar, né? Que é o que vai aparecer daqui para frente, muita coisa sobre essa alteração genética, né? Que aí isso está associado à policondrite, mas cada vez mais a gente está vendo essa mutação em outras condições. Daqui para frente, isso a gente está falando de 2020. 2020, doutor, exatamente. Então, daqui para frente, do seu evento ano que vem, possivelmente já vai ter muitas coisas. Já tem, já está lá na minha programação, doutor. Porque é algo que não vai ficar restrito à policondrite. É questão de um estudo de uma mutação genética, onde um dos pontos é a associação com policondrite, mas muitas outras condições que a gente chama de tal condição, a gente vai ver que é por causa de uma mutação, por causa dessa mutação genética. Pois é, doutor. Essa é uma lacuna também, né, assim, muito grande, né? Essa maior pesquisa sobre genética nas doenças autoimunes, né? Eu acho que é uma lacuna muito grande. Eu percebo isso assim. Falo, nossa, ninguém olha muito para as doenças autoimunes com esse olhar, né? A gente sabe, sempre se fala assim, não, pode ter algum componente genético envolvido, mas ninguém se aprofunda muito nisso, né? A gente arrisca um pouquinho a estudar uma particularidade genética. Hoje mesmo eu estava escrevendo montando a revista da nossa clínica, que é uma revista chamada Joints, Juntas. E aí tinha um artigo falando de genética, de alguma particularidade do lúpus. Mas a gente não avança muito, porque aí já significa investimento, muito investimento. E o Brasil é uma vergonha no que se refere a investimento em pesquisa básica. Com certeza. E cada vez mais está piorando. Então, puxa, aí a coisa... É por isso que eu digo, a gente não está como nos grandes centros, porque não tem apoio, não tem recurso. Como é que faz para fazer uma avaliação genética? Mapeamento, né, doutor? É muito difícil. Muito difícil, realmente. Até as doenças mesmo, que todo mundo sabe que é doença genética, elas encontram dificuldade, né? As pessoas encontram dificuldade em ter acesso a esses exames, enfim, de forma, né, pelo SUS. É realmente uma dificuldade muito grande. É verdade. Isso assim, eu não estou nem falando só em diagnóstico, não, porque, por exemplo, tem uma doença que é condilite anquilosante, que já tem um marcador genético que é conhecido, etc. Esse aí, barato de fazer, a boa parte dos pacientes não tem acesso. Imagine estudo genético de coisas que você está explorando, nós estamos explorando ainda, que a gente não conhece. Vai marcar o que, de fato, a mutação genética, tal mutação genética. Então, é muito para nossos recursos são, de fato, muito limitados. Muito por falta de né? vontade política para... Com certeza, doutor. Não existe assim, uma consciência da importância desse investimento, né? Pensando assim a longo prazo, assim a importância de um investimento dessa natureza. Quer dizer, evitaria uma série de procedimentos que oneram, por fim, né? Que acabam onerando mesmo, né? O sistema. Mas não se pensa, né, dessa forma, né? Se vê como custo, como algo... E não é, né? Quer dizer, a administração de um medicamento biológico pode evitar uma internação, não é? Que seria muito mais custosa, né? Enfim. É verdade. A questão toda é que, às vezes, como a política de liberação de medicação de alto custo já está implementada em algumas doenças, ao invés de... Por exemplo, a artrite reumatoide, que não é rara, então, ao invés de ter treinamento de médico para diagnóstico precoce e tratamento precoce, organização de centros de referência para acompanhamento adequado, espera-se que o paciente tenha uma doença muito agressiva, já que quando você vai utilizar biológico, vai sair muito mais caro, quer dizer, o que está saindo como mais barato é muito mais caro, porque hoje tem um abuso de biológico, quando você podia estar usando moléculas baratas para uma doença bem inicial para evitar chegar no biológico, mas não, o gasto é com o biológico, biológico. Então está tudo
é complicado, essa situação é muito complicada, É verdade, infelizmente. doutor, é verdade, é verdade. Infelizmente, a realidade que nós vivemos não é fácil, nunca foi, né? Mas para doenças raras, eu acho que isso ganha uma proporção muito grande. Se para as doenças prevalentes já é difícil, você imagina para as doenças raras, né? É uma realidade muito difícil, muito difícil. Mas a gente tem trabalhado com esperança de que, aos poucos, devagarzinho, a gente vai avançando, a gente precisa avançar. O que não pode é deixar de falar, deixar de fazer e deixar de continuar, né? Continuar nesse caminho, né, doutor? Eu acho, e tendo pessoas como você, né, de pessoas Ah, proativas, doutor, determinadas, e fazendo sua contribuição, é isso que importa. E eu acredito nessa coisa, assim, de ó, somando daqui, somando dali, e vai se construindo alguma coisa, né? E eu estou muito feliz em estar aqui interagindo com vocês, eu desse também, grupo, doutor. porque tem à frente uma pessoa que é realmente muito proativa, bem Muito. determinada e tem conseguido muitas coisas e vai conseguir muito mais ainda, tenho certeza. Ai, Deus lhe Eu ouça, acho que vai doutor. ser boa a nossa parceria. Ai, vai ser maravilhoso, doutor, maravilhoso. Eu já fiquei tão feliz de ter vindo aqui, estar aqui com a gente, quando o doutor Mitter foi indicação de uma pessoa do nosso grupo, né? Quando ele falou, eu falei, ai, meu Deus, será que ele aceita falar com a gente? Fiquei muito feliz mesmo. É uma honra ter aqui Nós o senhor. conversaremos muitas vezes, vamos conversar outras vezes, é um maior prazer. Se Deus quiser. E estamos, doutor, totalmente à disposição, viu? Pode contar comigo, pode contar com o nosso grupo, com o nosso apoio, com esse cadastro que nós temos. É um trabalho inicial, né? Mas eu acredito que possa, de alguma forma, contribuir. E o que eu puder fazer, o que o policondrite puder fazer, nós estamos totalmente à disposição, né? Entendemos a importância desse trabalho, a repercussão que isso tem, não só para os pacientes, mas também para a ciência, né? Para o meio médico. A gente precisa avançar no conhecimento. O conhecimento é fundamental. Não é porque é uma doença rara que a gente não tem que olhar para ela, ela pode ser muito menos rara do que a gente imagina. Muito menos, é isso, porque a gente conhece a doença a partir do momento que as pessoas divulgam, e aí o diagnóstico vai aparecendo e as pessoas vão tendo o diagnóstico de uma forma mais precoce e tratamento também mais adequado, porque as pessoas vão conhecendo mais. É assim mesmo, essa cadeia. É verdade, doutor. Doutor, concluindo, o senhor poderia nos falar um pouquinho sobre o exame? Por exemplo, a biópsia de cartilagem, ela é feita em alguns casos específicos, né? Mas, assim, quando há mais dúvida. Eu não entra assim. Eu, quando fazia residência, a gente falava em biópsia de cartilagem, a gente já tinha um certo receio, porque houve descrição de necrose de cartilagem por causa da biópsia e tudo. Mas a verdade é que a biópsia é feita em poucos lugares do meu conhecimento, poucos lugares, com informações limitadas. Então, eu não considero nem essa ferramenta como uma ferramenta útil para o diagnóstico de policondrite. Eu acho que é importante mesmo é exame de imagem, tipo, não tem exame de sangue que ajude a não ser VHS, proteína C reativa, que são totalmente inespecíficos, mas imagem de tórax, imagem de seio da face, imagem de região cervical, de tomografia, eu acho que isso que ajuda muito a definir as coisas. Por exemplo, eu me lembro de uma situação onde o paciente tinha uma suspeita de granulomatose com poliangite, granulomatose de Wegener, e sugeriram, tem envolvimento pulmonar, vamos fazer uma pulsoterapia de corticóide, porque tem um envolvimento pulmonar da granulomatose, e a tomografia que foi feita não mostrou nada no parênquima pulmonar, estava limpinho, e ela mostrou a dilatação de traqueia, de uma traqueomalácia e tudo. Ele falou, puxa, o diagnóstico foi feito a partir daí que mudou-se o diagnóstico totalmente. Até então era granulomatose e virou policondrite recidivante. Depois disso, é que a pessoa apresentou a orelha inflamada, a condrite Tá de orelha. vendo? Então, olha a dificuldade para diagnóstico. É verdade, doutor. Essa
Então, para mim, o exame de imagem é o que para a gente é importante. É claro que a gente pensa muito em policondrite quando vê inflamação de cartilagens, mas tem essa possibilidade de não ter inflamação de cartilagem naquele início. Pode É, se manifestar de outra forma. é verdade, doutor. Muito bom o senhor falar sobre isso, porque muitas pessoas acham, enfim, as dúvidas são muitas, né? Mas muitas pessoas acham que, mas eu não tenho ainda inflamação na cartilagem. Realmente, como o senhor bem disse, essas pessoas ficam peregrinando, vai um reumato aqui, outro ali, ninguém identifica direito, ele tem uma artrite, mas não sabe bem o que é, a inflamação no olho, e às vezes tem uma rouquidão, aí começa a ter um estridor, né? Vai falar, mas o que é isso e tal? É uma faringite, uma laringite, enfim, essa pessoa vai peregrinando, e a gente sabe que algumas manifestações da policondrite são muito perigosas, né, doutor? Como, por exemplo, a estenose traqueal, né? Esse é o grande problema, eu creio, né, em termos de complicação mesmo, em termos de severidade de doença, porque É verdade. a árvore brônquica, assim, a gente fica meio temeroso, principalmente porque as ferramentas de tratamento são limitadas também, né? Quando a gente encontra Não, uma complicação dessa, é meio combater a complexo. inflamação e quando a estenose já está muito acentuada, infelizmente, a gente sabe, né? Nós temos várias pessoas no grupo que fazem aquele alargamento, né? Mas a dilatação, muitas vezes isso não funciona porque a inflamação retorna e aí essa pessoa acaba numa traqueostomia, né? Nós temos algumas pessoas no nosso grupo com traqueostomia. Esse tipo de informação vai ser muito importante desse registro aí que vocês estão fazendo e que a sociedade pode ajudar. Até para saber, porque até qualquer procedimento não é todo otorrino que tem conhecimento. Quem é que vai fazer? Então, o que é que eu faço numa situação dessas? Então, como é que faz para melhorar? Só tendo experiência. Não adianta eu Exato, vi, quando eu era residente, vi um caso, não. Quando a gente acumula 10, 20 casos, você fala, olha, aí já é diferente. E a troca de experiências aí entre os diversos pacientes, isso é muito importante é para a vital, gente né, doutor? saber, muito importante. É como o senhor falou, é um conhecimento específico, muitas vezes, que a pessoa, você procura um otorrino ou você procura um oftalmo. No oftalmo, você até pode dizer, olha, eu tenho uma doença autoimune, ela pode causar um VIH, esclerite, ele vai investigar. Mas quando a gente chega, por exemplo, a gente vê muitas pessoas no nosso grupo com disfonia, né? E tem gente que diz assim, mas eu já me acostumei a ser rouca e só tem essa rouquidão, ela não tem outra manifestação, quer dizer, ela tem as outras manifestações da doença, mas nesse nível ela tem só essa rouquidão. Então, nem se considera a possibilidade de estar num início de comprometimento, de inflamação de laringe, né, de cartilagem aqui, né? Enfim, é um conhecimento que que nós precisamos estar atentos, porque são manifestações perigosas, né? Sem dúvida, eu acho que é isso aí que tem que ser explorado mesmo e divulgado, e para passar para os diversos especialistas assim que estão lidando com, olha, isso aqui pode ser uma manifestação de policondrite. Isso. Senão fica tudo subdiagnosticado. Isso, doutor. Por isso eu conversei com essa fono, fiz essa live, a gente precisa fazer muito mais coisa, porque realmente a gente precisa falar sobre o tema, precisa trazer assim, a questão. Precisa dizer, olha, pode ser isso. Vamos considerar, já que as pessoas estão falando muito, né? Sempre que no meu grupo as pessoas começam a manifestar muito um determinado sintoma, eu saio perguntando, você sente isso? Fulano, e você, e você, e você, e você. Quando começa a ficar muito presente, eu chamo um profissional para falar sobre isso. A gente precisa entender o que está acontecendo. É verdade, acho que é isso mesmo. Não é? Doutor, foi um prazer imenso estar com o senhor. Estamos totalmente à disposição. Esperamos que hoje seja o primeiro de muitos outros encontros e trabalhos que nós possamos fazer juntos. Foi uma honra tê-lo entre nós. Você gostaria de deixar algum contato, alguma... O senhor falou da clínica, né? Mas a clínica é clínica privada. Eu queria deixar assim a mensagem de que a gente na Bahia tem um ambulatório de doenças raras no Hospital das Clínicas Ah, para o SUS, sexta-feira à tarde.
e policondrite é uma dessas doenças. O maior prazer. E tá, esse ambulatório de doenças raras é sempre aberto, porque os das doenças que são comuns, como artrite, lúpus, etc., são ambulatórios lotados, a gente não tem vaga. Mas o ambulatório de sexta-feira à tarde é um ambulatório que fica aberto para os pacientes de SUS. Ah, mas essa pessoa não precisa, porque tem outros convênios, etc. Eu digo, mas Não, se doutor, é procurar o super ambulatório, importante. a gente E, vai estar lá para atender também. e qual o hospital, doutor? Você falou o ambulatório de qual A gente hospital? fala do Hospital das Clínicas, que é o Hospital Hospital. Universitário Professor Edgar Santos, que é o UPS da Universidade Federal da Bahia. Ah, Antigamente ótimo. chamado Hospital das Clínicas. É Ah, fácil, porque sexta-feira à tarde, procura o grupo de mita aqui com doenças raras, todo mundo sabe. Mas a gente está aberto para isso aí. E quero dizer que achei muito boa essa conversa, a despeito das falhas aí da minha imagina. internet, mas a gente vai plantando uma sementezinha para avançar nesse processo aí que você tem construído, e o que eu puder fazer para ajudar, com certeza eu vou fazer. É uma honra, doutor. Muito obrigada, muito obrigada. Tenho certeza que a gente tem muito a fazer. Tenho certeza que ouvir o senhor foi um privilégio, uma aula. A gente aprende muito, muito, muito. Essa live vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal no YouTube chamado Policondrite Amigos, é o nome do grupo mesmo. Nós disponibilizamos lá vários vídeos com profissionais de saúde, falando, e também temos um projeto dentro desse canal que se chama Convivendo com a Policondrite Recidivante, onde nós ouvimos aquele que vive com a patologia. Então, nós procuramos saber como foi a sua história, como começaram os primeiros sintomas, quanto tempo levou ao diagnóstico, a importância do apoio da família, enfim, uma série de questões que essa pessoa conta um pouco da sua história. E a gente espera Muito que com bom. esse trabalho a gente vá ajudando os pacientes, as pessoas que vivem com essa patologia, mas também aos profissionais de saúde. Né? Doutor, estamos à Muito bom. disposição. Muito obrigada. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa aí, viu? Um sucesso mesmo. Estou muito feliz em estar aprendendo aí com sua determinação, Imagina, sua atividade, é imagina, uma coisa fantástica. Muito imagina, obrigado pela doutor. oportunidade. O senhor faz um trabalho Com maravilhoso, Deus. profissional de ponta, uma honra tê-lo entre nós. Muito obrigada a todos que nos assistiram, muito obrigada. Aqui embaixo o endereço do nosso site, policondriterecidivante.com.br. Curtam, compartilhem, nos ajudem a continuar divulgando a policondrite recidivante e apoiando as pessoas que vivem com essa patologia. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutor.